Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Andrea Decolou. Hoje iremos mostrar uma das festas mais tradicionais da Espanha, as Fallas de Valência 2026. Vamos ver as 9 esculturas da sessão especial, começando da nona colocada até a campeã. Enquanto isso, vamos contando um pouco da festa pelo caminho. Preparados para o passeio? Então venham com a gente! Essas esculturas gigantes e super coloridas que vocês estão vendo são chamadas fallas e elas estão espalhadas por toda a cidade de Valência. Elas são feitas principalmente de madeira e outros materiais e todas elas contam uma história, representando temas atuais, personagens e até situações do dia a dia. Cada falla vem acompanhada de uma falla infantil. Uma das coisas mais legais é que você encontra barraquinhas de comida por toda parte. Elas funcionam quase o dia inteiro, então são perfeitas para você comer algo rápido enquanto você curte a festa. E a todo momento você encontra essas bandinhas de música tocando pelas ruas. Enquanto a falla anterior tinha uma pegada mais mexicana e falava sobre o Dia de los Muertos, essa falla fala sobre o excesso na sociedade moderna, coisas como consumo, vaidade e redes sociais. Todas as fallas da sessão especial cobram entrada e podem ficar entre 3 e 5 euros. As fallas de Valência são celebradas todos os anos no mês de março, com um auge entre os dias 15 e 19. Essa festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco e celebra o início da primavera. Essa foi uma das mais caras e uma das que eu mais gostei. E além de tudo, ela deixa uma reflexão muito importante sobre o mundo que deixaremos para as futuras gerações. Agora, o que vocês não sabem é que essas maravilhas serão queimadas todas na noite de São José, no dia 19 de março. Isso é conhecido como a cremar. Esse é o ato final do encerramento da festa, onde quase 800 monumentos são queimados. As fallas infantis são as que são queimadas primeiro, seguidas pelas fallas grandes. E a falla municipal, que é a falla que fica na Praça del Ayuntamiento, é a última que vai ser queimada. Pelas ruas nós encontramos as falheiras, que representam as camponesas valencianas dos séculos 18 e 19. E chegamos à falla inspirada no reino animal, em que a ideia central seria dos humanos comportando-se como animais e os animais como humanos. Vamos para a posição de número 5, que é uma das minhas preferidas. Ela representa o mundo dos sonhos, a imaginação sem limites e mistura realidade e fantasia. Agora uma curiosidade, todos esses personagens são chamados de ninotes. Durante as fallas eles escolhem o personagem que não será queimado, e esse personagem se chama Ninote Indultado. Geralmente, o Ninote Indultado é retirado antes da cremar e ele vai para o Museu Faieiro de Valência, onde vira parte do acervo do museu e nunca mais será queimado. Aqui tivemos que dar uma paradinha técnica e aproveitamos para recarregar os celulares. Agora estamos a caminho da oferenda de flores à Virgem de los Desamparados, que é a padroeira da cidade de Valência. Essa falla não participa de nenhum concurso, mas ela é tão impactante que vale a pena conhecer. Ela tem 27 metros e custou cerca de 273 mil euros. Por se tratar de uma falla municipal, ela será a última a ser queimada no dia da cremar. Agora vamos contar um pouquinho da história da oferenda de flores à la Virgem de los Desamparados. Todos os anos, durante 2 dias, geralmente 17 e 18 de março, são oferecidas flores à padroeira da cidade de Valência. Essas flores são colocadas em uma enorme estrutura de madeira que fica na Praça de la Virgen, formando um impressionante manto floral gigante que cobre a imagem da Virgem. E como funciona? As comissões faieiras desfilam organizadas por bairros. Cada grupo segue até a praça ao som de bandas. As flores, amarelas e vermelhas, são inseridas manualmente no manto. O desenho do manto muda a cada ano, criando padrões e cores únicas. Lembrando que nessas festas, tudo que é falado ou escrito é em valenciano, que é a língua cooficial da comunidade valenciana, junto com o espanhol.
E aqui dá para ver os faieiros que ficam horas seguidas na estrutura para montar um mosaico gigante que é o manto da Virgem. A oferenda das flores é um evento que pode durar horas, às vezes até de madrugada, onde famílias inteiras participam muito emocionados, já que a Virgem é considerada a protetora dos mais vulneráveis. E como toda festa tem suas representantes, aqui nós vemos a faieira maior, que tem entre 18 e 30 anos, e a faieira maior infantil, que tem entre 9 e 12 anos. Elas são as protagonistas dos desfiles, são as primeiras a entrar na Plaça de la Virgen na oferenda de flores. E se você chegou até aqui e está gostando da festa, dê um like e se inscreva no canal. E chegamos à quarta colocada, que é a faia chamada Lanite, inspirada na noite e sonhos. Essa faia eu achei um pouco inacessível, porque se você quiser olhar a parte de trás, você tem que pagar, já que ela fica localizada numa praça. Sendo que todas as outras você consegue apreciar a parte da frente e a parte de trás, sem precisar pagar. Venha com calçados confortáveis, porque você consegue ver todas essas faias caminhando, a não ser a faia de número 2. Melhor dizendo, a que ficou em segundo lugar. Uma das coisas mais gostosas dessas festas, além das comidas, são essas bandinhas que você encontra em todos os lugares. E aqui nós colocamos a faia que ficou em terceiro lugar no Google Maps e seguimos a bandinha até metade do caminho. Essa festa é considerada uma das maiores festas da Espanha e atrai cerca de 1 a 2 milhões de visitantes por ano. E se você está gostando da festa assim como a gente, deixa aquele like. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva! O seu apoio é muito importante para nós. E olha ela aí, outra das minhas favoritas, Passions à la Deriva, que ficou em terceiro lugar. Eu particularmente amei essa faia, porque além dela ter um tema marinho, ela também faz uma alusão a uma famosa fotografia do beijo na Times Square após a Segunda Guerra Mundial, aqui interpretadas por uma sereia e um marinheiro. O tema central dessa faia é emocional e simbólico, já que ele usa a navegação e o mar como metáforas para as paixões humanas e os desafios afetivos. Fiquem com a gente até o final para que vocês comparem se essa posição foi merecida ou não no ranking, já que estamos falando das top 3 faias ganhadoras de 2026. O custo aproximado dessa faia infantil com a faia principal é de aproximadamente 185 mil euros. E daqui tivemos que pegar um ônibus para conhecer a faia que ficou em segundo lugar, porque ela fica no bairro de Campanar. A proposta dessa faia foi explorar as emoções humanas e os pensamentos do dia a dia. Aqui, o artista quis representar o mundo interior das pessoas. Essa faia, assim como a anterior, é mais reflexiva e emocional. De todas as faias, essa era a única que tinha esse som que parecia de uma caixinha de música. Sabe essas caixinhas de música que tem uma bailarina que fica rodando em cima de um espelho? Foi exatamente isso que eu senti vendo essa faia. E como toda faia grande vem acompanhada de uma faia infantil, aí está. E daqui pegamos um ônibus em direção à faia que ficou em primeiro lugar. Mas antes passamos na Plaça de la Virgen para ver como estava o manto da Virgem. Vocês não podem imaginar o cheiro de flores que estava essa praça. No manto da Virgem estava desenhada uma mãe com o filho e uma pomba branca, significando uma mensagem de paz, esperança e rejeição à violência. E é claro que não poderíamos deixar de mostrar para vocês o manto completo da Virgem. O cheiro de flores era delicioso, sobretudo das rosas vermelhas. Durante as festas, todas as crianças e adultos carregam uma caixinha de madeira cheia de bombinhas dentro e elas ficam atirando essas bombas todo o tempo. Durante as faias, todos os dias, no período de 1 a 19 de março, pontualmente às 14 horas, na Praça del Ayuntamiento, sempre tem a queima de fogos. Mas o espetáculo pirotécnico não tem a ver com luzes, e sim com barulho, ritmo e vibração. São as chamadas mascletás. Terminou a mascletá, olha a multidão indo embora. Agora vamos em direção à faia ganhadora de 2026 da sessão especial. O lema dessa faia é Demônios, qual é o teu preço? Ela representa demônios modernos, disfarçados de dinheiro, amor, sucesso, poder e juventude. A mensagem é clara, muitas vezes vendemos valores importantes por desejos ou ambição. Essa obra teve um custo de 260 mil euros, foi a faia mais cara da sessão especial 2026. Na minha opinião, mereceu ganhar o primeiro lugar, porque foi a mais completa de todas, fácil de entender, visualmente impactante, tecnicamente perfeita e com uma mensagem forte. E essa faia infantil estava simplesmente linda. E chegamos ao ato final das faias de Valência, chamada Cremar. Depois de meses de trabalho, tudo vira cinza. Todos os monumentos são
incendiados. Acontece no dia 19 de março, dia de São José, e representa renovação, purificação e efemeridade. A arte existe para aquele momento. E se você chegou até aqui, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Tenham todos uma ótima tarde e hasta luego!